Uma vez eu ouvi dizer que o futuro não existe, porque quando chega amanhã já é presente, então o futuro sempre é algo inatingível. Mas é claro que a gente tem que olhar para o futuro e se preparar para ele, principalmente agora no presente, quando a gente tem condições de entender o que pode vir pela frente e a gente tem que estar já caminhando nesse caminho que vai nos levar até lá. Dentro dessa discussão, nós temos algumas carreiras, profissões, trabalhos que serão muito mais demandados no futuro. E será que nós estamos nos preparando para elas? Será que os jovens estão escolhendo profissões que no futuro terão muito mais resultado? Será que a gente não se acomodou e de repente precisa se reinventar no nosso trabalho para que a gente possa estar preparado lá para o futuro? Alexandre, dentro dessa discussão, quais são as profissões que parece que serão mais valorizadas nesse futuro? Olha, eu acho muito interessante esse assunto, né? Eu sempre gosto muito de falar dessas projeções de futuro, e embora eu acho que elas sempre têm algo de vulnerável, né? Porque Claro. o futuro ninguém consegue tatear muito bem, né? Mas para falar do futuro, eu vou falar um pouco do meu passado, para falar de uma profissão que na minha época já falavam que não tinha futuro, mas ela ainda existe aí, que é a profissão de bancário. Quando eu era muito novo, no início dos anos 90, eu prestei um concurso para um banco federal e passei. E nessa prova que eu passei, eu fiz uma prova escrita que tinha matemática financeira, português, raciocínio lógico e direito comercial, acho que era isso. E depois eu tive que fazer uma prova de datilografia. Eu tinha que provar que eu era capaz de digitar documentos com rapidez e poucos erros, né? Eu fiquei pouco tempo, porque eu pedi demissão desse banco para empreender, né? Mas transplantando para cá, quando a gente olha, qual é a relevância de datilografia? Nenhuma, nenhuma. Então o que eu quero dizer é, habilidades e técnicas podem ficar obsoletas, defasadas, né? Então, a gente não pode se preocupar com técnicas específicas. Ao mesmo tempo, matemática financeira continua super importante para um bancário de hoje. Eu vou te falar mais. Matemática financeira anda importante para a população geral, coisa que não falava na minha época. As pessoas não discutiam finanças. E hoje muita gente vendo canais assim, de influenciadores para você cuidar melhor do seu dinheiro. Ou seja, essa é uma habilidade que permaneceu útil. O raciocínio lógico permanece útil. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse negócio de profissões do futuro, porque às vezes muitas coisas mudam. Eu acho que a gente tem que entender que algumas coisas podem ficar defasadas, o manejo de ferramentas, porque as ferramentas vão mudar, e alguns conhecimentos e atitudes, elas permanecem válidos para qualquer carreira. Por exemplo, na minha época do banco, em 1993 a 97, foi quando eu trabalhei, atender bem as pessoas era importante. Continua sendo. Eu me relacionar bem com os meus colegas de trabalho era importante. Continua sendo. Eu ser capaz de me adaptar, aprender coisas novas, era importante. Continua sendo. E eu acho que vai continuar sendo em 2040. Né? Agora, tem algumas habilidades que serão novas e serão exigidas para as profissões do futuro. Por exemplo, pensamento crítico. Por que pensamento crítico? Porque a gente precisa ter a capacidade de decifrar esse mundo complexo. Eu vi uma pesquisa, Marcelo, recente, que fala que 20% dos brasileiros acham que a Terra é plana. E 8% não tem certeza se é plana ou se é redonda. São 60 milhões de brasileiros, Marcelo. Ou seja, o problema do mundo de hoje é que a gente tem um volume monstruoso, brutal de informação, mas pouca gente com capacidade de saber o que fazer com essa informação, de fazer essa informação fazer sentido. E mais, é muita informação e informação ambígua, complexa, desconectada e muitas vezes falsa. Então a gente precisa desse profissional polivalente que vai conseguir decifrar, fazer sentido essa massa aleatória de informação. Além disso, é importante também que esse profissional ele transite por diversas áreas, seja mais camaleão, porque o futuro do mundo vai ser transdisciplinar. Sim. Você já viu que agora a biotecnologia, estão enfiando tecnologia dentro da biologia, tem uma outra profissão do futuro que falam, que é filósofo e construtor de ética para a inteligência artificial. Olha que maluquice, vai pegar a inteligência artificial e vai misturar com filosofia e com ética, que a inteligência artificial desvairada, sem algum controle ético, ela pode ficar muito perigosa até para nós mesmos. Né? Então, eu acho que o futuro vai trazer muitas inovações, mas mais do que ficar preocupado com ferramenta A, B, C, é a gente entender quais habilidades e conhecimentos permanecerão válidos e relevantes
para os anos que virão. O que Nossa, você acha disso, Marcelo? Interessante, Alexandre. Muito legal essa reflexão sua. Meu amigo, quando a gente fala de habilidades do futuro, eu insisto muito na ideia de que as habilidades do futuro serão cada vez mais inner skills. E eu falo isso porque a gente ainda fala muito de hard skills, soft skills, e sim, elas são importantes e elas precisam se moldar em função dos tempos. As hard skills nem se falam. Por exemplo, o conhecimento de inteligência artificial hoje é muito mais importante do que o conhecimento lá de datilografia. Sim. Então, as hard skills, elas mudam frequentemente. As soft skills também precisam se adaptar. Mas eu entendo que o futuro vai requerer muito inner skills, que são aquelas habilidades intrapessoais, internas, interiores. E por que eu insisto nisso? Porque eu acho que as grandes demandas do mundo serão demandas que vão impactar muito no indivíduo a ponto dele ficar, às vezes, inseguro, ficar cada vez mais ansioso, problemas de saúde mental, né? Perda de foco por causa de muitas coisas que chamam a atenção ao mesmo tempo. Então, eu acredito, Alexandre, que qualquer profissional de hoje para o futuro, independente de quando seja esse futuro, quanto mais ele tiver seguro de si, quanto mais ele controlar a ansiedade, quanto mais ele tiver atenção plena, quanto mais ele tiver inner skills, ele vai estar mais preparado para o futuro, porque o resto muda. Mas um dos conceitos que eu trabalho muito até nas nossas palestras, você certamente já me ouviu falar nisso, é que uma empresa sustentável ela tem que equilibrar as práticas dinâmicas com as práticas estáveis. As práticas dinâmicas são justamente as novas tecnologias, é aproveitar as tendências, as demandas. Então, eu diria, por exemplo, inteligência artificial, saber dar bons prompts no chat GPT ou qualquer outra. Eu diria para você que isso é uma habilidade de agora, que já é importante a gente dominar, e vai durar durante um tempo. Mas eu não duvido que daqui a pouco tempo já vai ter outra coisa suplantando a inteligência artificial e isso vai ficar para trás, como ficou para trás a datilografia. Então é importante a gente estar antenado nas práticas dinâmicas para aprender as novas tecnologias, as novas ideias. Mas eu concordo plenamente com você, o que sustenta são as práticas estáveis, ou seja, princípios. Isso não muda. Então, por exemplo, você ser ético, você se relacionar bem com o cliente, atender bem o cliente, você produzir algo de qualidade, são princípios eternos. Na verdade, princípio já tem por conceito que é algo universal, atemporal, é eterno. Então, se antes, no passado, era importante o profissional ser ético, hoje é importante, no futuro também. Então, eu diria para você que, sim, nós devemos nos moldar às habilidades que são inerentes das práticas dinâmicas, mas eu tenho que me fortalecer nas práticas inerentes das habilidades que têm a ver com aquilo que é princípio, que é valor, porque é isso que vai te levar também para o futuro. Isso tudo é perene. Total. Perfeito, Marcelo. Eu acho que para finalizar, você já elencou muito bem, eu acho que a gente tem que se concentrar naquelas habilidades coringa, que vão servir para qualquer indústria, qualquer cargo que você esteja, habilidade de se comunicar, as skills, né, inner skills, soft skills, habilidade de liderança, habilidade de falar, de se comunicar, inteligência emocional, porque vai ser um mundo mais desafiador. Não é? É importante também que você desenvolva a sua capacidade de adaptação, porque acho que vai ser um mundo com mudanças mais constantes. Né? Então você precisa desenvolver essa vertente da sua versatilidade, que ela está muito presente no lifelong learning, que é a ideia de que você tem que ser um eterno aprendiz, que você nunca conclui seus estudos. Porque eu acho que a única forma da gente não se tornar obsoleto nesse mundo que muda tudo toda hora é a gente acompanhar o passo do mundo. E a gente faz isso não ficando obsoleto, não se permitindo estar obsoleto, estudando, aprendendo novos conhecimentos. Né? Então, acho que essa é uma faceta importante. E, por fim, tem algo de antecipabilidade. Né? Ou seja, a melhor maneira de você não ser atropelado pelo futuro é você ver para onde o vento sopra e já vai para lá. No futuro vai ser necessário inglês, você vai ter que ter alguma literacia digital, e já vai para lá. Já sabe que vai ser isso. Já vai para lá. Se a gente for analisar, pega, por exemplo, o Facebook. O Facebook existia lá, era o rei da cocada preta, todo mundo tinha o Facebook. Ele observou um aplicativo que lançaram, chamava Instagram, não era deles. Sim. Esse Instagram é bom, hein? Vai me atrapalhar no futuro. Foi lá e comprou. Aí ele olhou um negócio que a tia chama de Zap. Falou assim, o WhatsApp vai virar uma rede social poderosa. Hein? Foi lá, você entendeu? Se antecipou. Ou seja, se você vê que caminha para um lado, já caminha para esse lado. Então, eu acho que se você tiver esse conjunto de habilidades, as inner skills, como o Marcelo falou, a capacidade de aprender para sempre, e se adaptar, e se antecipar ao futuro, você não vai ser atropelado pelo futuro, e o futuro pode ser bem melhor do que você imagina.